Amém, graças a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui junto com os irmãos em mais essa vigília, né? Junto com esse povo que já se tornou família, né? Quando é uma alegria, né? Porque quando olhamos aí o grupo, sempre tem alguém contando um testemunho já de uma vitória, outros pedindo oração por algum motivo, alguma necessidade. E isso é bom. Eu estou aqui no Peru, aqui só está eu, meus 2 filhos e a minha nora, né? Que meu filho é recém-casado. E quando a gente tem um grupo assim de suporte, e quando a gente tem um irmão como o Glauber, né, que a gente pode contar as necessidades, é muito bom. E participar dessa vigília, melhor ainda. Então, nessa manhã, aqui agora são 3h26, tem uma diferença de horário aí, aleluia. Vamos falar um pouco sobre Débora, né? A leitura bíblica é sobre estar revestido. E o Senhor nos prepara para a boa batalha diária, né? A Bíblia disse que a gente não deve estar ansioso por nada, porque basta cada dia o seu próprio mal. Mas Ele nos capacita, né? Ele nos reveste, Ele nos dá as armaduras necessárias para pelejar cada dia. Somos soldados dele e como soldados do Senhor. Ele quer que venhamos vencer cada batalha, cada guerra que venha sobre nós. Quero ler aqui em Juízes, capítulo 4, que disse assim, capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim, Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente aos montes de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrai a ti o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, eu os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela disse, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Débora. E eu glorifico a Deus que hoje muitas mulheres, muitas Déboras estão se levantando. Amém? Eu não sei em outros lugares, mas aqui, como nunca, tem se levantado pessoas questionando o ministério da mulher, né? E muitas vezes algumas se intimidam, não, estão questionando, não, porque nós não podemos fazer. Quando o Senhor Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele não designou se era o sábio, se era o entendido,
se era o que tinha estudado teologia. Eu creio que todos aqueles quanto receberam a Jesus e vive essa, vamos dizer, essa transformação, essa obra maravilhosa que o Espírito Santo faz em nós, esse processo de santificação. Acho que todos quanto vivem isso, nós somos aqueles que devemos proclamar Jesus. Porque não somos uma testemunha cega, pelo contrário. Estamos vendo o que Deus é capaz de fazer na vida do homem. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas tal fulano, não creio, hein? Que ele vai permanecer. Aí eu digo, se Deus mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de qualquer outra pessoa. Ele é poderoso para mudar vidas. Não é a diferença do meu pecado para o pecado da outra pessoa que vai dificultar o trabalhar de Deus, né? Porque, na verdade, tudo é pecado. E ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, aqui vemos uma mulher que, independente de qualquer coisa, ela era uma conselheira, porque o povo subia para receber uma palavra da parte dela. Ela era uma dona de casa e disse que ela tinha um esposo, né? E toda mulher que tem um esposo, ela tem uma tarefa a cumprir. Ela está debaixo de uma missão, né? A Bíblia diz que nós devemos ser submissas. E é uma tarefa que muitas vezes algumas querem colocar de lado, mas eu sempre digo, né, aqui na igreja, quando eu vou aconselhar as meninas que vão casar, eu sempre digo que para um lar está bem estruturado, que tudo esteja em seu lugar. O primeiro que se deve fazer é que a esposa saiba o seu lugar na família. Ela também vai prover, né? É a pessoa que deve ser o exemplo de submissão para os filhos, né? Ela deve saber o seu lugar como ajuda idônea para o seu esposo. Ela não é a cabeça, mas tem muitas funções que ela vai exercer e vai fazer com que as coisas funcionem de uma maneira tão harmoniosa, né? Que ao final o papel mais importante, assim, vamos dizer, vai ser o dela, para que tudo venha estar no seu lugar. Quando nós vemos sobre a mulher virtuosa, ela trabalhava, ela estava nos bastidores, vamos dizer assim, e tratava de colocar tudo no seu lugar para que o seu lar funcionasse. Então Débora também era esposa, né? Era dona de casa, e ela exercia várias funções. Quando nós vamos ver aqui, ela foi a primeira juíza de Israel, né? Então, ela fez a diferença nos dias dela. E eu quero chamar aqui a atenção, não só das irmãs, mas dos homens também, dos varões também, como servo de Deus, que nós venhamos fazer diferença nos nossos dias. Muitas vezes nós pensamos que é normal chegar na igreja, cantar os louvores, orar e tantas outras coisas que poderíamos fazer depois do culto, fora do culto, em dias que não seja dia de culto, né? Então, fazer a diferença no reino de Deus. Perguntar ao pastor, o que é que eu posso lhe ajudar? Além de ser membro, de congregar, de dar meu dízimo, eu quero fazer a diferença em algo. Eu quero fazer algo relevante para o reino de Deus. Eu quero fazer uma diferença. Então,
A Bíblia disse que não foi nós que procuramos a Deus, ou que convidamos a Deus. A Bíblia disse que Ele nos amou e Ele nos chamou primeiro. E isso é uma honra, né? Eu vejo quando um soldado, um policial, não sei, quando vai pôr uma patente, quando vai ser honrado por alguma coisa, que cerimônia bonita, né? Que valor tão estimado aquele momento. Eu digo, e nós deveríamos dar o mesmo valor, dar a mesma honra ao chamado de Deus para a nossa vida. Ele nos chamou, Ele nos comissionou aí, né? Então, esse é um privilégio muito grande, muitas vezes estamos esquecendo disso. E eu digo que muitas vezes nós esquecemos disso, porque não estamos em inteira comunhão, em inteiro contato com aquele que nos amou primeiro e que nos chamou. Quando nós entendermos a soberania de Deus na nossa vida, vamos entender que temos que nos levantar. A Bíblia disse aqui que Débora se levantou, no capítulo 5 e o versículo 7, a Bíblia disse que cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. Então, nessa manhã, o Senhor nos chama, através do testemunho de Débora, fazer a diferença e nos levantar. Não estar acomodado, não, o pastor não me deu esse cargo, o pastor não me chamou, o pastor não me falou nada, então eu vou ficar aqui. E não é assim. No reino de Deus, nós temos que ser aquele soldado voluntário, que está a postos, que o pastor saiba que ele pode contar comigo. Pastor, se de repente faltar o professor da escola dominical, eu estou aqui. Pastor, se de repente faltar a irmã que cuida das crianças, eu estou aqui. Pastor, se de repente o senhor precisar ir em algum lugar, fazer uma visita, pode contar comigo, só me avisa antes e tal, tem aquela combinaçãozinha, mas sempre estar disposto, sempre nos levantar, sempre estar, como dizem em espanhol, listo para a batalha, né? Sempre estar ali, que o pastor saiba aonde ele pode buscar um soldado na hora, no momento da dificuldade. E hoje em dia, a gente vê aqueles tipos de pessoas que, comparando assim, né, que estão como as girafas. Ela levanta o pescoço e só quer olhar por cima, só está ali, né, mas não está no meio, não se junta, não se dispõe. Então, que o Senhor venha nos levantar nessa área, né? Porque o Senhor está procurando pessoas destemidas e corajosas para Ele usar. Muitas vezes levamos 10, 20 anos de crente. E eu já ouvi pessoas dizer, eu tenho tanto tempo de crente, Deus não me usa em nada, né? Mas só que a Bíblia disse que não é por violência, é pelo Espírito de Deus, não é por força, porque Ele vai esperar que nós venhamos dispor para fazer algo para a obra dEle. Como dizem em espanhol, não é por força nem por espada, mas pelo Espírito de Deus, né? Quando nós sentimos esse desejo, é automaticamente porque deixamos o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, no nosso coração. E aí dizemos, Senhor, estou aqui porque eu tenho um coração agradecido. E o que farei eu para o Senhor diante de uma grande salvação que eu recebi? Mas muitas vezes, quando não temos esse verdadeiro encontro com Deus,
achamos que é normal. Ah, não, o Senhor me convidou, eu vim à sua presença e aqui está tudo bem, né? Mas aqui, como o exemplo de Débora, ela deixou-se usar e fez a diferença naqueles dias. Amém? Então, ali ela levantou como uma patriota, como uma mãe de Israel. Aí eu posso dizer assim, e hoje, né? Na manhã desse dia, você pode se levantar e dizer, eu vou ser algo que vai fazer a diferença. Eu vou trabalhar com os adolescentes, vou me juntar aos irmãos que estão com os adolescentes. Eu tenho uma facilidade de aconselhar. Minha vida é exemplo. Tudo que eu passei na minha juventude, hoje vai servir para eles. Então, nunca nós somos aquela pessoa que não temos nada para oferecer. Não. O Espírito Santo já fez uma obra extraordinária em cada um de nós. O que nos falta é dizer, eu vou me levantar. Amém? Então, Débora, ela se levantou, né? E muitas vezes, hoje em dia, com a falta da disposição masculina para fazer a obra do Senhor, nós temos que fazer. Nós lemos aí em Juízes, capítulo 4, do 6 ao 9, lemos aqui, né? E enviou e chamou a Baraque, quer dizer, ele não tinha aquela força, aquele valor, né, de ir, de enfrentar. E aí ele falou com ela, se você for, eu irei. Aqui não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas assim, em termos de situação conjugal. Mas hoje em dia, quantos homens estão estacionados nos seus ministérios? Porque as suas esposas, claro que não era o caso dele, porque ela era casada com outra pessoa. Mas quantos homens estão aí detidos no seu ministério, porque não encontra na esposa essa atitude de dizer, sabe o quê? Eu quero ser uma no seu ministério, eu quero te ajudar, vamos vencer essa guerra, eu estou contigo, eu vou tomar da tua mão, você não está só, né? Então, quando vamos ver esse capítulo aqui de Juízes, tiramos tantas lições para nossas vidas, e eu quero dizer para essa mulher que tem esse esposo, que é virtuoso, que tem um chamado da parte de Deus, seja bênção, seja uma Débora na vida dele, se levante e diga, eu vou caminhar contigo, você não está só, seu ministério não vai estar aí estancado, no que depender de mim, vamos seguir até aonde o Senhor permita, e o Senhor fará infinitamente mais. Mas, infelizmente, tem aquelas também que, como não entrou na vida para ser aquela ajuda idônea, mas se até hoje você não fez, hoje é dia, se levante, ajude esse homem que está cheio de ideias, cheio de conhecimento, que tem um testemunho extraordinário, que pode fazer algo relevante para o reino de Deus, para a obra do Senhor, porque quanto mais obreiros se levanta, outros obreiros que já estão à frente da batalha há muito tempo, vai descansando, já não vão estar ali com essa carga tão pesada, porque agora já tem outros que se levantam e diz, não, eu vou contigo, essa batalha não é só tua, né? Então, aqui, muitas vezes, os homens, eles, não é por covardia, é muitas vezes por temor de não alcançar, de não lograr, né? E aí, quando tem essa Débora do lado dele,
vai e diz, não, eu vou contigo e vamos ganhar a batalha, o Senhor é conosco, né? Então, tudo se torna diferente. Até mesmo porque a Bíblia diz, né, que é melhor 2 do que 1, que o cordão de 3 dobras é mais difícil de romper, né? O Senhor fala muito assim da unidade. Então, muitas vezes tem homens que não se animaram ainda a colocar-se à disposição, porque não vê ao seu lado aquela ajuda. Mas que hoje você, mulher, esposa, que vê esse desejo ou esse chamado na vida do teu esposo, levante-se. Diga a ele, pode receber a congregação, que eu vou estar do teu lado. Diga a ele, pode receber o grupo de jovens, a presidência da juventude, dos adolescentes, ou até mesmo dos varões, porque eu vou estar do teu lado. Então, que venhamos ser essa ajuda, né? Aqui também vemos que Débora era, além de profetisa, ela era juíza, e ela acompanhou o exército, né? E isso demonstra uma mulher corajosa, uma mulher que estava disposta. Hoje em dia, necessitamos mulheres que se levantem como profetiza. Porque muitas vezes, para estar aí com conversações que não edificam, tem muitas. Mas aquela que chega em um lar e visita, e vê uma irmã ali deprimida, depressiva, ansiosa, e tem aquela palavra de bênção, aquela palavra assim profética que levanta, que restaura, que anima, que faz com que a pessoa tenha aquele estralo, não, o que é que eu estou fazendo? Eu estou perdendo tempo aqui. Por que eu não vi isso antes, né? Então, que venhamos ser essa mulher que eleve a autoestima da outra, que anime a outra, que faça com que a outra se sinta, uau, realmente eu fui criada com um propósito, eu tenho um Deus que me ama, eu não sou um acaso aqui nesse grupo, não sou um acaso aqui na minha casa, na minha rua, no meu trabalho. Deus está contando comigo. Por quê? Porque teve uma mulher que proferiu uma palavra da parte do Senhor para a vida de alguém e faz toda a diferença. A Bíblia disse que o povo ia buscar conselho nela. Aí fica a pergunta: será que nossa vida diante de Deus tem sido frutífera? Tem sido algo que venha atrair as pessoas até nós? Porque a Bíblia disse que por nossos frutos nos conhecem, né? E a boa árvore, ela dá um bom fruto. E quando a árvore tem fruto, muitos se achegam àquela árvore para desfrutar de seu fruto, para desfrutar da sua sombra, para desfrutar da sua beleza. Muitas vezes se toma foto, porque os frutos estão ali, estão maduros e já chama a atenção. E assim tem que ser nós, fazer a diferença. Ai, mas muitas vezes quando a gente quer fazer algo, quando a gente está em um lugar assim, sempre tem ataque, sempre tem pessoas que sempre vai falar mal. É algo natural, né? Nós somos seguidores de Cristo. Se perseguiram ao Senhor, se caluniaram, se julgaram, a nós também, porque nós não somos melhores que Ele. Ele sendo filho de Deus, sem nenhuma imperfeição, vamos dizer assim,
Ele passou por tudo isso, e nós também. E aquele pensamento, né? Ninguém vai atirar pedra em uma árvore que não dá fruto. Assim que, se você já está fazendo algo e de repente está tendo aí aquelas pedradas, como aqui agora no Peru, aqui em Pucallpa, é época de manga, né? Então, a casa onde tem um pé de manga, automaticamente o telhado está sendo esbombardeado por pedras. Porque as pessoas querem tirar a manga, né? Querem tirar o fruto. Então, as pedradas faz parte. O que nós não podemos fazer é desistir. A Bíblia disse que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eu digo que isso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Eu poderia citar aqui quando eu sou dizimista, que muitas vezes as coisas vão mal, aí eu digo, não, tá vendo? Não era de Deus. Mas bem, eu já não vou dar. Não, pelo contrário. Era de Deus, sim, eu ofertar, era de Deus, sim, eu dar meu dízimo, e tem alguém que não está satisfeito e está lançando pedra, mas eu vou resistir. O próximo mês eu vou dar até um pouquinho mais, e aí, poxa, quanto mais eu estou lutando contra, vai ser melhor ainda? Então, eu fujo. É mais ou menos essa a matemática, né? Não, porque falaram que não saiu bom a programação do culto de missões, do culto de criança. Eu fiz com tanto esmero. Não tem problema. Falaram, recebo isso como algo construtivo e o próximo eu farei melhor ainda. Amém? Assim funciona no reino de Deus. Voltar atrás? Não. Porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Então, se fôssemos falar de todos os exemplos da vida de Débora, ficaríamos aqui, acho que toda manhã, né? Eu não sou aquela pregadora eloquente que, né? Mas eu gosto de compartilhar a palavra, gosto de estar aqui na vigília. Confesso a vocês que essa noite teve uma vigília na igreja. Todos os meses nós temos uma meia vigília, até meia-noite. E a cada 3 meses temos uma vigília de toda a noite. Ontem eu tive um dia muito produtivo, trabalhei muito. Eu faço bolo, confeitei um bolo de aniversário, fiz uns cupcakes, tudo. Mas na hora da vigília, ontem aqui, eu passei muito mal. Eu estava muito mal. E não pude ir para a vigília. Mas Deus me permitiu estar aqui com vocês nessa madrugada. Para mim já é madrugada, para vocês aí já amanheceu o dia, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e dos que, de repente, em outro momento, irão ouvir essa mensagem. Seja uma ajuda para quem está do teu lado. Seja teu esposo, seja teu amigo, seja a irmã do círculo de oração, seja a pessoa que está com os adolescentes. As pessoas que estão com os adolescentes e com as crianças necessitam de muita ajuda. É um desafio diário para elas. Ter uma palavra, programar um culto, não é fácil. E se você pode, faça. Faça, porque a Bíblia disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca porque Deus já me instruiu, Ele já me capacitou. Eu sei fazer, mas não vou fazer. E não é assim. Nossos dons e talentos são para servir ao Senhor. Que Deus abençoe vocês
que dê a vocês um excelente dia, que a doce e sublime paz do Senhor, aleluia, Jesus, venha inundar cada vida, cada lar nessa manhã, nesse dia. O Senhor sabe a necessidade de cada um, seja ela física, financeira, espiritual. Que o Senhor venha entrar com a sua doce paz, inundando cada vida, cada lar, na manhã desse dia, em nome de Jesus.